um enorme vazio. E esse vazio do grande todo que alimenta esse desejo. E ao mesmo tempo, já agora, só para voltar coisas atrás, e depois mas tem uma interpretação interessante, que é porque a Boris trouxe duas formas de inconsciente, e nós temos agora um projeto na Faculdade de Belas Artes que se chama Inconsciente Técnico, que seria uma espécie de terceira parte em relação a estas duas que estão aqui, e que se liga com aquilo que o professor Joaquim Coimbra desculpa. Ok. Falou acerca da questão da técnica. E uma das coisas que nós tínhamos estudar, e de facto o projeto de comunicação internacional, havia aqui espaço para uma mesa redonda acerca dessa matéria, do que é o inconsciente técnico, em que eu vejo uma ligação também ao Marcel Mauss, por causa da noção do hábitos, e aquilo que é um saber que é incorporado, e depois acaba por ser inscrito para essa incorporação. E por isso, quando há pouco falava acerca da questão do momento e da matéria da inscrição, a inscrição nem sempre tem que ser uma inscrição que é da pele. A inscrição pode ser uma inscrição que é feita na matéria do gesto. E essa matéria do gesto está por todo o espaço. Há um texto lá, dos poucos textos do Agarra sobre o cinema, em que se abre esse espaço pelo cinema e o gesto. E o que é a questão do memória do gesto. Mas agora eu gostava de voltar aos alunos, porque coitadinhos dos meus alunos que foram tão batidos hoje, porque eu acho muito interessante a pressão da ansiedade que se transporta sobre a questão da criatividade. Os meus alunos são alunos de cinema. Quando eles vêm com esta pressão, porque é a pressão do criar, a pressão do que é que eles fazem de novo. E não a questão daquilo que eles transportam, daquilo que é a matéria do saber. Eu ainda percebo a angústia do José, nesse sentido que é como é que nós lidamos com estes alunos, que estão no espaço, que é um espaço do saber, e nós aqui representamos essa figura do homem que é suposto saber, homem e mulher que é suposto saber, e que é uma angústia enorme. Por exemplo, na matéria do cinema, eles pensam que tudo tem a ver sobre a reformulação da técnica. Isto tem a ver um espaço, por exemplo, a questão da história da arte, que tem a ver com aquilo que é o domínio da técnica, dentro das formas como a arte pela arte, que o Walter Benjamin criticou, e quanto a mim, muito bem, e que acaba por esvaziar esse campo, que era o campo da universidade, que era o campo da erudição. E é o que é que nós estamos a fazer dessa palavra, que era a palavra erudição, no seu sentimento do latim. Bom, eu, óbvio, consigo compreender aquilo que é o transporte de uma angústia, que é a angústia do saber. Mas perante a angústia do saber, a minha foi falar da questão da palavra contemplação. Eu preferi um outro conceito, que é o conceito de reflexão. E o conceito de reflexão, exatamente na dobra que ele transporta. A reflexão implica uma dobra. Uma dobra que é uma dobra em relação a si mesmo. E nós já falamos aqui de espelhos hoje, e faz lembrar o poema do Louis Aragon, que o Lacan cita, que são os espelhos que podem refletir, mas não podem ver. E essa questão dos espelhos que podem refletir e não podem ver, em relação à questão das idades, parece-me também uma forma. Portanto, eu acho que naquilo que são as matérias do saber, abrimos, e com isto eu termino, uma última questão que tem a ver com estas formas da matéria da erudição, daquilo que é a ciência, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui hoje. Que é um saber que se transporta e que acaba por cruzar e que acaba por fazer entrelaçamentos. E a questão do entrelaçar, por causa sempre com os nós lineares, ou a questão da garrafa de Klein, porque de facto nós vamos, dentro desses alunos, aquilo que nós vamos ter, aquilo que eu acho mais interessante é eles, a partir do momento em que passam para aquilo que referiu o Heidegger, aquilo que o Heidegger fala na questão da tarefa de pensar, portanto, me faz mesmo estar a ter citado o Heidegger, a questão da tarefa de pensar, quando os alunos entram dentro da matéria que é a tarefa de pensar, e que passa também pela questão da noção da crítica, eles encontram um outro espaço em que, por um lado, um outro conceito, que era isso que eu tentava trazer com esta questão da imagem, que é a travessia da fantasia. Compreender aquilo que, a quanto nós somos falados, o quanto do nosso saber é que tem a ver com a exponencial daquilo que é o grande outro. Mas depois, uma vez compreendendo aquilo que é a questão do saber, e compreender disso dentro das ramificações, alguém falava hoje de manhã, porque a Universidade apresentava uma espécie de genealogias do saber. Nós, na semana passada, falámos um bocadinho de genealogias do saber.
Então seria uma conjugação daquilo que é a figura do aluno, que acabamos por ser nós todos. Eu tenho aqui o Vitor ao lado, o Vitor em cima disso, nós somos eternamente uns alunos. Eu sinto-me partilho desse ensinamento para mim como professor para um aluno. Okay? E há uma coisa que eu admito, eu leio isto tudo, tenho aqui mais saber, tenho aqui saber que há muito tempo. Mas esta lógica do aluno enquanto nó. E depois conseguir construir esse nó no seu próprio posicionamento crítico. Não sei. Concluindo e concordo com aquilo que a colega exprimiu, não é? De facto, a Universidade está a atravessar grandes mudanças, mas se ela é uma daquelas poucas instituições que tem resistido aos ventos da história por algum motivo há de ser, não é? Há quem um pouco a brincar diga que o Exército, a Igreja e a Universidade têm resistido aos ventos da história e que se calhar não pelas melhores razões. Há muita resistência interna dentro da Universidade a mudar. E a Universidade hoje em dia lida com os estudantes, com os jovens, também com novos estudantes, com adultos, mas com jovens, os tais nativos digitais, que falam outras linguagens, que se exprimem de outra maneira e que têm outra relação com o mundo e com uma maneira de produzir saber sobre esse mundo. E a Universidade se inscreve na tradição da escola que se relaciona com o conhecimento através da mediação pela escrita. Mediação feita pela escrita. E de facto, eu constato aquilo que os meus colegas já aqui exprimiram, não é? Que os estudantes hoje em dia leem menos, têm tendência a ler menos. E quando leem, e isto está estudado, aliás, na psicologia, mas também está tratado também, até nas obras do Stigler, a leitura de superfície, a leitura de profundidade, não é? A leitura do ecrã tem que ser de superfície. Ler e anda para a frente e portanto, num tempo muito curto, vê imensas mensagens, não é claro, não aprofunda nenhuma. De facto, para ler um livro é preciso tempo, se parar, suspender o tempo e o espaço e a vida, para nos dedicarmos àquilo, demora muito tempo. Quanto mais o livro nos desafiar e desafiar as nossas capacidades de entendermos o mundo, mais tempo leva. E julgo que aí há uma receta, até porque toda esta retórica se tornou uma hegemonia pouco esclarecedora, quanto a mim, pouco inteligente, de que uma imagem vale mais do que não sei. A imagem vale, como estão a dizer os meus colegas, se a contemplarmos e se fizermos dela um objeto de pensamento, de reflexão e já agora, não, de aprendizagem, quer pessoal, quer coletivo, não é? Isto é, transacionando, trocando ideias, impressões com os outros, discutindo-as, questionando-as. Portanto, a imagem de facto vale mais do que 1000, se essa imagem der origem às 1000 ou aos milhões de palavras que ela suscita em nós. Mas para isso temos de estar disponíveis. E isto, nós para isso somos, claro, a percepção imagética, digamos assim, é importante e há uma certa cultura, há uma educabilidade, os colegas conhecem muito melhor do que eu. Há uma educabilidade do olhar, não é? Estamos só a falar da percepção visual, mas há uma educabilidade do olhar com certeza. E aí, se calhar, fazemos pouco por isso, digo eu, em áreas do saber da formação universitária, que tem menos a ver com as artes e com as artes visuais, com o cinema e por aí fora. Mas nas outras não se faz muito isso. Mas este lidar com símbolos, com sistemas simbólicos e com gramáticas, não é só lidar, é recriá-los, foi aquilo que sempre a humanidade fez. E é outra das características, uma característica, já agora podemos também simular a noção técnica, é uma das características técnicas da história da humanidade, é construir sistemas simbólicos abstratos, que permitem conceptualizar a realidade, permitem compreendê-la. Isto é, na prática, letras e números, permitem depois uma imensidade de linguagens também, as letras e os números, a escrita e o cálculo, uma imensidade de linguagens
de descrição, de compreensão, de discussão, de questionamento e de conhecimento do mundo. E temos a coisa, a Universidade faz pouco disso, de facto. Massificou-se, não há muita oportunidade, muitas vezes um jovem estudante universitário hoje em dia é mais um no meio da massa. Não? E quando temos anfiteatros de 160 ou 200 estudantes, não há grande espaço para que eles mostrem ali que são indivíduos que têm o desejo, que é a questão do desejo, de facto, esta filia e o conhecimento como objeto de desejo, até porque nunca o resolvemos completamente, e nunca o encontramos completamente, e nunca o consumamos completamente, mas ele mostrar-se como um indivíduo que ama e que tem o desejo de conhecer é impossível. São 160, são 200, estou a dizer 160 que é o número de alunos que tem uma disciplina aqui num anfiteatro que é ao lado. E não há espaço, e nem há espaço, por muito que se fale, não há espaço para a interação entre os chamados agora, por exemplo, unidades docentes e os estudantes, não? Nestas unidades particulares e nestas horas de contacto, o próprio léxico do unidades foi impondo. Porque isto não é só, agora, o ter ideia e ter toda a razão, não são só as palavras que nos impõem, não é só esta linguagem, não é só este léxico. É que este léxico está por trás de um projeto, um outro projeto de universidade, que se calhar não é aquele que tanto jovens como adultos, cidadãos dentro ou fora da universidade, profissionais ou não, incluindo os docentes e os investigadores, se calhar não é aquele que queriam, que é uma universidade que se está também, no primeiro lugar, não acompanha essas mudanças, não é? Digitais, técnicas, mas por outro lado está a desinstitucionalizar-se na mesma medida que se está a industrializar. E hoje em dia, como sabe, professores e estudantes, investigadores e jovens estão a ser transformados em cavalos de corrida e é por aí que vão ser avaliados. Eu queria acrescentar a outra da universidade. Mas o que se está a passar na universidade também se passa nas escolas. Falo disso também. E a questão é que eu tenho experiência profissional nos dois campos e tenho refletido e feito paralelismo, até uma simetria, e penso que as universidades deixaram de ser comunidades de investigação. E porquê? Porque havia o desejo de todos estarem inscritos no próprio saber. E essa desinscrição, essa desinscrição torna a massificação e a dessubjetivização do saber. E é o mesmo numa pequena escala que se passa no cenário. Aquilo que se aprende, que se ensina, já não está inscrito no objeto de desejo de vida da comunidade educativa. Portanto, é algo enorme que tem que ser pensado. Posso só comentar com uma coisa? Porque, para que não me interpretem mal, porque não é uma provocação por ser. É simplesmente que esse é um problema em relação a alguma lógica da contemplação, que é a estetização da contemplação. Okay? E é quando nós temos exatamente estes que são jovens estudantes das artes, etc. E, portanto, eu estou a fazer o outro lado que muitos deles têm, cuja sua ligação com a imagem ou com o objeto artístico é uma lógica da contemplação da mais superficial possível. Okay? E era só por causa disso é que me acho piada em relação ao modo como já é a segunda sessão, em que nós acabamos por resvalar em relação àquilo que acontece com o FCT e com o quadro do contemporâneo. Eu não subordeno ninguém, não é preciso silêncio. Eu estou totalmente de acordo com o que estás a dizer. Aliás, eu, quando falei de contemplação ativa, eu acrescentei o ativo exatamente para retirar esse lado de estetização da contemplação que foi tão acompanhado em todo o século XX. Mas eu volto a uma coisa que disse no início, é que não podemos esquecer que há mudanças radicais na forma de estar. E ao bocado falava-se aqui da necessidade de mudança. Eu, com tudo isto tem polémico, eu já começo a ter da mudança, porque as mudanças são de tal maneira. Nós ouvimos os governos neoliberais que nos têm para aqui a chatear estes últimos anos, é contínua a ideia de mudança, introduzir reformas aqui, reformas ali, reformas ali. Quer dizer, eu fico, deixam-me quieto.
Sejam quietos, não pensem mais em mudar coisa nenhuma, porque há coisas que não precisam de ser mudadas, há coisas que vão bem, no final. Inseriu-se na forma de pensar que é preciso mudar. Nem que seja para não fazer nada de jeito. Mas é um pouco nesse sentido de voltar a pôr uma ênfase na necessidade de julgar, de pensamento crítico, e para isso só se pode fazer uma coisa, é parar. Porque de outra maneira eu não consigo perceber como é que é possível, quando há uma data de possibilidades em aberto, seja na arte, depois falo com eles sobre isto, seja na transformação do espectador em jogador, seja na universidade ou na escola. Eu hoje vi uma coisa, de falar em futuro, vi uma coisa no ponto que fiquei assustadíssimo, depois de que eu sou pessimista. Quer dizer, a Comissão Europeia vai fazer um relatório daqui a um ano onde propõe alargar os jogos de vídeo às práticas seletivas do ensino secundário. Eu fiquei em pânico com isto, porque a seguir veio os jogos de vídeo para a universidade, não sei. Há os Serious Games, os chamados Serious Games, é uma série de projetos. Foi a pena a nossa colega linguística sair porque ela pertenceu e ainda no projeto embrionário a esse projeto da União Europeia de transcrever parte do programa letivo em programas de software. Por isso, nós sabemos que a escola custa é caro e custa dinheiro e demora tempo e não prepara a questão do ensino, é efetivamente uma questão tremenda a resolver. Mas há uma questão, e isso é o que me interessa, e respondendo um bocadinho, não tendo qualquer pretensão de dar resposta, porque eu acho que essa ideia de dar resposta é a minha resposta, não é mais nada, não sei mesmo isso. O nosso grande desafio atual é encontrar novas linhas de desejo, e inscrevo-me aqui na resposta do Gonçalo, é sair do gozo e procurar o desejo. Só que o próprio desejo é uma estrutura, já bem estruturado, não é? Por isso, de alguma forma, é um esforço analítico e não é ir à psicanálise, não é um psicanalista, mas há um esforço de procura, de procurar novos traços de sensibilidade, as novas. Procurar, enquanto corpo, com capacidade de inscrever um sentido. Isso é quase artístico, é perigoso. Há quem afirme isto é muito perigoso. Pronto, vivemos tempos de perigo, não temos que temer. É perigoso, é o tempo que vivemos hoje, é o tempo de mudança, e perigoso é não atuar, não pensar, não experimentar e não ousar. Mas relativamente à nossa colega, esse programa tem 5 anos e parece-me que 5 anos a contar, já conta com 2 anos, não é? de traduzir parte das unidades educativas em programas. Há um desafio que parece-me ser premente, e isso que me interessa, as máquinas simbólicas ali, exatamente as máquinas da história, óbvio, os discursos são máquinas simbólicas, mas as novas tecnologias trazem algo que as outras técnicas não até à data é totalmente inédito, que é a própria máquina tem um algoritmo, ela não é neutra, ela tem um algoritmo que calcula aquilo que me é visível, aquilo que me é dado a ver. Os japoneses são os senhores da técnica, eu também 14 anos com os japoneses, recentemente visitei o laboratório deles, que trabalham no campo da eletricidade, da eletricidade alternativa, e eles têm gabinetes de criação em que o computador não entra, porque eles sabem controlar. Ele anda no espaço da criação, não pode ter computador. O computador é efetivamente é pós-criação. A criação, estabelecer grelhas de leitura, estabelecer linhas de pensamento, porque não há linhas. A nossa divergência entre. Não é divergência. É uma provocação, mas é nebulosas diferentes, são registros diferentes. É necessário encontrar novos registros, é necessário estabelecer novas grelhas. Está tudo por fazer, está tudo por criar. Mas o computador não dá tantas possibilidades como o professor não há tantas possibilidades quanto isso, porque fecha. Há um algoritmo que calcula com base nas minhas pesquisas
nada a ver. Agora, eu posso controlar isso. Sim, Mas é preciso ter conhecimento. É preciso ter desejo. Só para dar vida dentro deste ponto, eu acho que o interessante faz lembrar a questão da chefe-idade e da vida do ecrã e a questão das interatividades, porque também se falou aqui acerca da questão do mundo cada vez mais interativo, etc. Isto liga-se com o tipo de desejo que nós temos. E com a educação da utilização que tem a ver com a questão da memória, a construção da memória que é feita também passa muito por estes jogos de computadores. A construção da memória é os Assassin's Creed, é os Templários, não sei o quê. É isso que faz a questão daquilo que são as novas gerações. A sua relação com a memória é muito diferente. Mas eu poderia agora entrar aqui num discurso muito velho de Restelo e muito de Generation Gap. Eu sou relativamente, comecei como muito novo como professor no ensino superior e não tinha Generation Gap com os meus alunos. Só agora é que não Generation Gap com os meus alunos. Okay? E desses Generation Gaps tinha que ver acerca do o que é que eles transportam para a sala de aula. Esse tal transporte, o que é que eles vão trazer para a sala de aula. E eu não queria ser completamente negativo, porque sou muito crítico e já passei por muitas situações. A última foi o aluno que vê o FLAC e pergunta ao professor, mas nós vamos fazer isto, é que eu queria fazer um Tarantino. Portanto, esta questão da relação com o cinema, mas para não ser completamente crítico, aqueles filmes que eu ponho ali são filmes que estão no YouTube. O Holly Scranton está no YouTube. Okay? Quando nós chegamos ao ponto em que o Holly Scranton está no YouTube, e para quem sabe de história da arte e há uma série de coisas até das tecnologias dos média, que é impressionante aquilo que nós encontramos hoje em dia no YouTube. Esta é a mesma geração que, uma vez descobrindo esse tal espaço produtor que é o desejo de desejar, ou a forma como se vai combinando esse desejo de desejar, e como é que isso pode ser trabalhado como professor, porque o professor pode ser, de facto, esse catalisador da questão da matéria do desejo. E isso vai transformar, e hoje em dia vivemos numa era fantástica em relação a isso. Porque de repente eles têm ali coisas que aí concordo com o José. É preciso tempo para eles conseguirem trabalhar com a unidade e a quantidade, que é um dos problemas graves, que acaba a fluir do exagero da informação. Eu fico gajo. E de uma tonelada sem crítica. Ou seja, eu posso ver o Castro, eu posso ver o Luar, eu posso ver o Meca. Eu vejo tudo, está tudo no YouTube, ao mesmo tempo está a palhaçada e está o disparado, está tudo no YouTube. E a minha questão é, tenho duas ferramentas críticas, tenho eu essas coordenadas da fantasia, o trabalho, o meu pensamento crítico, para conseguir, de facto, lidar com aquilo e depois construir, de facto, outra coisa, porque a questão da criação artística tem a ver com esta questão da conjugação das articulações. E nós temos agora um coreógrafo que está cá, o Mr. Kovac, ele é esloveno, ontem estávamos a falar sobre isso, porque aquilo tem a ver com trabalhar na área da fábrica, é a cooperativa dos pedreiros. Portanto, fazer o trabalho sobre a cooperativa dos pedreiros tem a ver com a questão da memória e da técnica. E o modo como é que vamos fazer isto é em relação aos alunos serem capazes de criar. E a aproximação deles é muito inocente, é muito naiva, porque é a questão da criação através do gesto, em que eles vão criar o gesto, vão criar a sua própria relação com a materialidade e a partir daí nasce algo. Mas isto é uma espécie de grau zero da criação. E é um modo como é que se pode trabalhar isto em relação a outras maneiras. E isto é o que eu acho mais o maior desafio deste tempo. Dá a palavra. Ao Vitor, tem uma paciência. Não, em primeiro lugar, o que eu sinto é uma enorme gratidão como um dos organizadores deste ciclo, por todos os intervenientes e pela extraordinária energia que passa aqui entre as várias pessoas, o desejo que se vê nas várias pessoas de falar e também em mim, contigo, porque eu fiz 300 km. E isto tem uma repercussão psicológica. A pessoa fez 300 km, uma pensão, com um vai dormir, etc. E investiu muito, em primeiro lugar, para ouvir. Mas a sensação que tenho, depois de ouvir e tudo gostei muito, e assim, era agora é que devia começar isto. Porque havia todo um conjunto de questões que pessoalmente gostaria de colocar e que certamente também os presentes gostariam de continuar a debater. Só que também é um fenómeno de cansaço, não é? E a Assembleia também se pode pensar. Mas quando pensei neste ciclo de 7 temas, pensei sempre que nenhum deles era isolado em relação aos outros. E que o ideal seria, mas isto é uma opinião minha, ou compartilhada com outros presentes e ausentes, que é
a criação de uma espécie de comunidade. E, de facto, uma espécie de universidade alternativa, quer dizer, que tem muito a ver com as minhas frustrações como professor universitário durante muito tempo, agora também já apresentado, mas realmente frustrações porque já nos últimos tempos da minha docência, digamos assim, eu inventei uns cursos de formação crítica, mas coisas assim, porque eu já não me satisfazia absolutamente nada, quer dizer, aquele tipo de quer dizer, já não acredito, de facto, não acredito que o sistema seja facilmente reformulável, ou seja, a Bolonha deu-nos uma machadada muitíssimo forte e eu não sei como é que vamos restaurar isto, tanto mais que vejo o caos instalado e as queixas dos meus colegas no ativo. Portanto, agora, há sempre, neste tipo de debates, cada um fala por si e exclusivamente daquilo em que acredita, ou jura acreditar, ou até fala às vezes para conseguir acreditar. E realmente não podemos, nisto, querer estabelecer um common ground, quer dizer, um lugar. Quer dizer, não, estamos divergentes e ainda bem que estamos divergentes. É absolutamente impossível criar aqui um common ground. Se todos estivéssemos, idealmente, totalmente nessa comunidade, ao longo de todos os debates, e víssemos que o debate da história da semana passada, este debate, o debate do arquivo da próxima semana, tem toda a relação com isto que estamos aqui a debater, poderíamos desenvolver essa tal comunidade ideal que eu sempre almejei e por isso organizei tanta coisa, porque nunca me satisfez a relação com os alunos, até porque, digo sinceramente, e à exceção de alguns casos, de facto, excepcionais, a maior parte dos alunos, principalmente nas últimas gerações, nos últimos anos, era já muito difícil de ser isto. Não é? Mas não é por uma questão de culpabilização das novas gerações, é porque há todo um sistema. Só vou dizer meia dúzia de coisas para não vos receber como uma intervenção longa. É evidente que nós estamos numa situação, por exemplo, o professor Joaquim referiu uma série de coisas que me fizeram lembrar um autor muito interessante que se chama Jonathan Crary, que tem um livro que é sobre a concentração da atenção na comunidade. E agora tem um mais recente, que salvo erro se chama 724, ou 24/7, que é sobre, idealmente, nós não dormiríamos. Não é? Idealmente, nós não dormiríamos. Quer dizer, até porque, quando tentamos dormir, muitas vezes muitos de nós têm insónias e temos que tomar comprimidos para dormir. Eu já estou lá nos outros. Senão nunca teria, já estaria morto. Ou seja, estamos absolutamente transformados, utilizados pelo paradigma da máquina, não é? Ora, isso afeta-nos a nós, afeta os sujeitos, afeta toda a gente, afeta toda a comunidade, quer dizer. E isto tem a ver também com o Stigler. E porquê que eu no início, me explicar, não é? Porque é que no início estabeleci alguma distância em relação ao Stigler. E estávamos aqui para um seminário, porque o professor Joaquim Coimbra conhece muito melhor o Stigler do que eu, até porque, não, neste sentido, eu li, mas uma coisa é ler, outra coisa é ensinar essas matérias, mas também já tivemos um projeto de trazer aqui o professor Stigler e até ele esteve mesmo para vir, telefonou no último momento a dizer que não podia vir. E eu vim a trabalhar, tive que ir para uma assembleia, ler um texto que ele mandou que até não tinha nada a ver com o assunto que ele tinha anunciado. Pois, e eu fui uma das vítimas dessa situação. O professor Jorge fez uma coisa impressionante, fantástica. Não, estava a ler uma mensagem eletrónica em francês e a dizer em português, com a complexidade, até o erotismo do discurso do Bernardo Stieg. Quando conheci eu não tive tempo de ler antes em casa, ele mandou uma mail à última da hora por uma questão de pedir socorro, de qualquer maneira, e quando eu comecei a ler, é que me fui percebendo ao longo da leitura que não era aquilo que ele tinha anunciado como tema. Fiquei a terminar a ler para não trabalhar. Mas isto só para dizer o seguinte, porque é que eu gosto muito do Stieg até receber aquela Ministério das Artes Industriais, a associação que ele fundou, gosto muito do Stieg, mas ao mesmo tempo tem alguma distância. Isso é normal, a gente em relação a todos os autores, mas aqueles que mais adoram, mas estabelecemos a distância do tempo, não é? O Stieg põe alguns pontos nos is, mas, por que razão fica em Freud e não avança para além de Freud? Mesmo neste último livro, Estados de Choque. Porque é que fica em Freud como se Freud
fosse a última palavra. Freud é do início do século XX. É o inventor do inconsciente, é o inventor da ideia de pulsão, que transformou a consciência humana. Correto. Depois ele não houve mais nada. Isto é um bocado interessante. Se me permite interromper, é que eu acho que ele não se Lacan, porque ele refere-se a Lacan. Quando ele fala da autonomia dos significantes, está a referir-se a Lacan, obviamente, não é? Ou quando diz que o instinto, ou que o instinto está para a necessidade biológica, como a pulsão está para o desejo, e é em cima da pulsão que se constrói e escreve a lógica do desejo, ele está a citar Lacan. Freud nunca disse ao amigo. E ele escreve isto, mas nunca de facto aponta, nunca reconhece o contributo de Lacan para esse retorno a Freud e essa leitura de Freud. Tem toda a razão. É isso. Agradecem muito, nós estamos aqui para nos interromper os outros, isso é muitíssimo positivo. E com toda. Gostaria que, pessoalmente, isso é um desejo pessoal, subjetivo, gostaria que isto fosse uma espécie de anti-academia, porque é uma coisa que mais detestável que é a academia, de facto. O academismo, os estudos académicos. Mas, por exemplo, quando o Stigler fala aqui, insiste no Raboran, quer dizer, o Raboran foi, desde a minha tempo de estudante, não é? Uma das minhas armas de arremesso, digamos assim, atrás, contra os arqueólogos, porque eu era uma espécie de volta na arqueologia, ou seja, não vale a pena dizer mal, ou estar aqui a ficar. Isto é, dizer que a maior parte dos arqueólogos vive numa situação, ou vivia, porque, portanto, a arqueologia transformou-se a partir dos fins dos anos 90 numa profissão, que está regulamentada. Mas, quer dizer, o técnico de arqueologia é o arqueólogo. Mas, já no tempo em que a arqueologia não era os arqueólogos viviam, e os professores eram a mesma coisa, que ensinavam, etc., num completo adiamento do que eram as informáticas contemporâneas. Eu, quando fiz a minha tese de licenciatura, precisei ir a Paris. Andei ali a tentar obter um financiamento, a mim e para outros colegas, fomos 5, porque eu nunca pensei as coisas sozinho, fomos 5, um grupo informal, criámos em Lisboa, a Paris falar com as pessoas, foi como o Val, não é? Foi muito importante certas coisas que estão nisso que ainda hoje me marcam. Essa entrevista que fizemos lá. Agora, o Raboran, no Gesto de Palavra, todos aqueles livros dele, em que o Stigler vai ligar-se, e também o Stigler tem um livro até de arqueologia, como sabem, ele é amigo de um arqueólogo, como se chama aquele fulano, que foi o diretor do INRAP, do Instituto de Investigação Arqueológica Salvaguarda do Património Arqueológico em França, o de Mouro, o Jean-Pierre de Mouro, que é o amigo dele. E esse mundo também já esteve em Portugal, nos blocos de uma colega minha no Algarve, chamada-se Arqueologia Hoje, que foi uma pedada no chat, infelizmente só foi publicado o primeiro. Esse segundo, nunca foi. Mas quer dizer, nós, em arqueologia, tivemos sempre uma resistência contra aquilo que era a maior parte da investigação que se fazia cá, mas não só que se fazia cá, que se fazia também em toda a Europa continental, que é uma procura de objetos e de restos e de vestígios, de traços e de coisas, sem qualquer sentido nem objetivo. Depois lá se introduziu a questão da estratigrafia e começaram-se a coordenar os objetos, mas quer dizer, mas é uma coisa de um primeirismo absoluto. E isso em grande parte continua, porque ainda no outro dia foi uma coisa que eu vi muito interessante, que era, descobriram finalmente a antropologia e arqueologia. Bom, eu fui lá também ver o estado das modas. E realmente, quer dizer, pronto, não é para estar aqui agora, na ausência de colegas meus, a fazer acho que há uma evolução, mas essa evolução está no meu evolucionismo interno. Marshall Selins, Alan Service e outros que tais, quer dizer, coisa dos meados do século XX. Então, com umas modernizações aqui ali, mas não passa disso. Uma das coisas que gostava só de dizer é esta, por exemplo, e aqui nessas coisas, a questão da externalização, ou a questão do objeto técnico como mnemónico. Isso interessa muito, deve calcular. Comecei a fazer arqueologia com 17 anos, ou melhor, a aprender. Hoje, provavelmente, não sei fazer. Em que medida é que eu posso considerar estas questões que o Stigler põe aqui, tal como elas põe, não é? E, no fundo, é a questão da tecnologia. Lá a ideia também aborda isso, embora eu esteja muito dentro da problemática para desenvolver isso, sem complexidade desse pensamento,
que é o homem independente daquilo que faz, que fabrica, não é. Sabemos isso, e eu reporto aqui, e o Raul dizia isso. Agora, é a técnica a grande recalcada da filosofia, como diz o Stigler? Podemos identificar, reificar essa coisa que ele chama de externalidade num nome, numa palavra que é tecnologia, ou técnicas, e agora, na época moderna, o desenvolvimento da ciência, técnica mais ciência da tecnologia, podemos fazer isso? Porque a questão é essa. É se não será excessivamente simplista reificar essa dita externalidade sob a forma da chamada tecnologia. E agora vou dizer aquilo em que eu verdadeiramente acredito. Eu tenho uma crença. A minha crença é esta. Eu, em 2006, por acaso, descobri um indivíduo chamado Slavoj Žižek. Eu estou farto de dizer isto. Tenho andado a tentar estudar e percebê-lo. Vi logo, Lacan. Alguns amigos meus, o Tito Cardoso e comigo, da minha juventude, a mulher dele, Brigitte, e outras pessoas que me podiam falar de Lacan, e eu tinha lido umas coisitas, eu não sabia nada, absolutamente nada. E hoje continuo a não saber praticamente nada. Mas tento perceber. Ainda há pouco a Maria José dizia, como é difícil perceber Lacan, é preciso ler linha a linha dos seminários todos. Mas isso só como professor de Lacan. Porquê que a maioria das pessoas não liga a Lacan? Porquê que Lacan é um dos grandes recalcados? Não é? Isto é, denegados. Porque as pessoas não o entendem. Não dá isso. Porque toda a filosofia francesa, depois de Lacan, passou por Lacan. Mesmo para negar. Por problemas fundamentais. O Rabelais, o Jean-Pierre Nancy, aquele problema da letra, o Jean-Pierre Nancy. Mesmo eu até fazer uma política, mas uma filosofia analítica no sentido para se distanciar. Wittgenstein está batendo, por exemplo, a Lacan. Por isso dá uma forma verdadeira. O que é que se passa com este autor controverso? Porque ele diz, eu voto, ainda hoje vi no bocadinho, como leio, não é? Esqueci, leio. Há aqui um livro que eu já referi, que eu pedia, implorava, que se pudessem ler, sem nomeadamente aqui uma coisa que é interessantíssima para este ciclo, que é o capítulo 10, que diz eternidade temporalizada, o motor histórico da historicidade. Este motor histórico, o Zizek relaciona com o real do Lacan, que é um embreador das outras coisas. Se não houvesse real, não havia simbólico, não havia possibilidade da existência humana. Na história. Portanto, isso é uma coisa mesmo importante de ser discutida.